Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos. Eu sou Frei Jaciro e vou dar continuidade com você hoje, falando sobre as tradições da morte de São Paulo. Você sabe como São Paulo morreu? Não? Então não saia daí que você vai ficar sabendo. Aliás, veja também no vídeo anterior uma reflexão que fiz sobre a morte de São Pedro. Se você está nos acessando pela primeira vez, bem-vindo. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e todos compartilhar esse vídeo, de modo que nosso canal possa ser incrementado. Também, se você tem interesse em outras reflexões sobre o livro de Bíblia, sobre os apócrifos, vá na playlist e encontre lá uma reflexão que você gostaria de ouvir. E aproveitar para estudar tema bíblico, apócrifo e de nossa atualidade. Bom, a primeira informação que trago é: o fim da vida de São Paulo foi marcado pelas ações do cruel e sanguinário imperador de Roma, chamado Nero Cláudio César, que reinou de outubro de 54 a 68 da nossa era. Nero, que sempre mandava matar e torturar homens que ele amava. Um sanguinário de primeira qualidade. Condenou à morte a sua própria mãe Agripina e duas de suas esposas, assim como o filósofo Sócrates. Ele não agiu diferentemente com São Paulo. Ele então promulgou um decreto que todos os cristãos e soldados de Cristo fossem procurados e executados. Atos de Paulo narra que entre muitos cristãos Paulo também foi condenado e acorrentado e levado. Os que foram presos com ele olhavam para ele de maneira que César percebeu que ele era o líder do soldado. Nero então disse a Paulo: homem do grande rei, agora meu prisioneiro, o que te incitou a entrar furtivamente no Império Romano e a recrutar soldados do meu território? Assim falou Nero com Paulo. Paulo, cheio então do Espírito Santo, disse na presença de todos: César, nós alistamos soldados, não apenas no seu território, mas em todos os países da terra, pois recebemos a ordem de a ninguém excluir dos que querem lutar por meu rei. Se te parecer justo, serve-o, pois nem a riqueza, nem as coisas preciosas dessa vida te poderão salvar, mas somente se tornares sujeito dele e o suplicar, será salvo. Pois num dia ele fará fama, destruirá o mundo. Tendo ouvido isso, Nero mandou queimar todos os prisioneiros e degolar Paulo, segundo a lei romana. Paulo ficou calado e comunicou a palavra ao prefeito de Roma, Longo, e a Sesta, o centurião. Nero, instigado pelo demônio, ficou enraivado, enfurecido, e executou muitos cristãos sem julgamento prévio. Então os romanos ficaram em frente do palácio e gritaram: basta, César, esses homens são nossos, tu destróis a força dos romanos. Sendo assim, convencido, ele desistiu e ordenou que nenhum cristão fosse molestado, até que o processo dele tenha sido investigado. Depois da publicação do decreto, Paulo foi levado perante a Nero e este insistiu que ele fosse executado. Paulo então disse: César, vivo não apenas por curto tempo para o meu rei, e se tu me executares, farei o seguinte: ressuscitarei e te apresentarei, e te aparecerei. Olha que interessante. Porque não estarei morto, mas vivo para o meu rei, o Cristo Jesus, que virá para julgar na terra. Longos cessos disseram a Paulo: de onde tem tu esse rei a ponto de acreditares que nele sem mudar de pensamento, mesmo com perigo de morte? Paulo respondeu: vós, homens, estáis agora ignorantes e no erro. Mudai de pensamento e sereis salvos do fogo que vem sobre a terra inteira. Pois nós lutamos, não como vós o pensais, por um rei terrestre, mas por um rei que é do céu. Ele é o Deus vivo, que vem como juiz por causa das iniquidades que acontecem no mundo.
Bem-aventurado aquele que acreditar nele, pois viverá eternamente, quando ele virá com fogo para purificar a terra. E suplicaram então, dizendo: nós te pedimos, ajuda-nos, e nós te soltaremos. Ele respondeu: eu não sou desertor de Cristo, mas um fiel soldado do Deus vivo. Se soubesse que iria morrer, eu continuaria no mesmo propósito. Longo e Sesto disseram assim então: mas já que vivo em Deus, em que me amo a mim mesmo, eu vou para o Senhor, para que possa voltar com ele na glória do Pai. Disseram então: como poderemos viver depois que tiveres sido decolado? Eles então perguntaram a Paulo. Enquanto estava conversando, Nero enviou um tal Partênio e Feretas para fiscalizar se Paulo já havia sido decolado. Eles o encontraram ainda vivo. Paulo chamou perto de si e disse: acreditai no Deus vivo que ressuscita dos mortos, a mim e a todos quanto acreditarem nele. Responderam: vamos agora a Nero, mas quando tiveres morrido e ressuscitado, então acreditaremos no teu Deus. Longo e Sesto continuaram interrogando sobre a salvação. Então ele lhes disse: ide depressa no meu túmulo de madrugada e encontrarei 2 homens em oração, Tito e Lucas. Eles vos darão o selo do Senhor, isto é, a aceitação do Senhor. Então, virando-se para o leste, Paulo levantou as mãos para o céu, orou longamente, depois de ter conversado em hebraico com os antepassados na sua oração. Ele apresentou sua cabeça sem falar mais nada. Quando o algoz o degolou, saiu leite de sua cabeça e jorrou sobre a túnica do soldado. O soldado e os outros que estavam perto ficaram atônitos quando viram isso e glorificaram a Deus, que honrou Paulo dessa maneira. Foram-se embora e relataram então a César o que havia acontecido. Quando César ouviu, ficou estupefado e não soube o que dizer. Enquanto muitos filósofos e o centurião estavam reunidos ao redor do imperador, Paulo veio por volta das 15 horas e, na presença de todos, ele disse: César, vê aqui, Paulo, o soldado de Deus. Não estou morto, mas vivo no meu Deus. Mas sobre ti, miserável, muitos males e castigos cairão, porque fez poucos dias derramaste iniquamente o sangue de muitos justos. Depois de ter assim falado, Paulo partiu. Mas quando Nero ouviu aquilo, ele ficou profundamente perturbado e ordenou e libertou os prisioneiros, inclusive Patróclo, Barsabás e seus companheiros. Como lhes tinha ordenado, Longo Sesto, o centurião, foram muito cedo ao túmulo, e como se aproximassem, acharam 2 homens em oração e Paulo com ele. Ficaram gelados quando viram esse milagre inesperado. Mas Tito e Lucas ficaram apavorados quando viram Longo e Sesto e fugiram. Mas eles correram atrás dele e disseram: nós não estamos vos perseguindo para vos matar, como pensais, pois bem-aventurado homem de Deus, mas para a vida que podeis nos dar, como Paulo nos prometera. Acabamos de vê-lo em oração convosco. Ouvindo isso, Tito e Lucas lhes conferiram alegremente a crisma no Senhor, glorificando a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a glória é para sempre. Pois bem, finalizando, Paulo foi decolado por causa do seu privilégio de cidadão romano, se não teria outro tipo de morte, que poderia ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro, ou empalado. Isso ocorreu, segundo as tradições, no ano 64, 67 ou 67, na igreja de São Paulo, extramuros, em Roma. Há testemunhos também de que isso tenha acontecido na Abadia das Três Fontes, em Roma. Mas, no entanto, a primeira testemunha, na igreja de São Paulo, extramuro, é a hipótese mais aceita. Bom, aí está a tradição sobre a morte de São Paulo. Gostou? Então compartilhe. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele o permitir. Viva São Paulo!